Olá, meu querido, tudo bem com você? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nessa próxima leitura. Vamos extrair da palavra de Deus algumas informações preciosíssimas para a nossa vida. Ainda dentro do livro de Gênesis, dando continuidade lá no capítulo 1, hoje nós vamos fazer a leitura dos versos 20 ao 23 e vamos ver algumas verdades que podemos levar para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz, lá no verso 20 ao 23, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, ou quinto dia. Nós chegamos ao quinto dia da criação. Chegamos em mais um momento onde Deus ele mostra todo o desenvolvimento do seu plano aqui na terra. Então Deus cria os céus, cria a terra e começa a inserir passo a passo as coisas as quais ele havia projetado. E agora no quinto dia ele vem agregar algo a mais. Observe que o projeto da criação vai se desenvolvendo passo a passo. No primeiro dia, a inserção de certas coisas. No segundo, mais outros momentos. No terceiro, e assim sucessivamente. Chegamos no quinto dia, agora ele coloca mais na sua criação aqui, na parte da terra. Agora, coisas que também serviriam para o próximo dia, para completar a história da criação. E dos versos 20 ao 23, o Senhor agora ele vai trazer à existência os primeiros seres vivos que passam a habitar a terra. Então Deus cria o sol, a lua, as estrelas, né? Deus cria a relva inicialmente, Deus separa a água de baixo com as águas de cima, né? Cria o dia e a noite, faz separação entre trevas e luz, né? Então observe que passo a passo vai se havendo aí a construção por parte do Criador, o Elohim, e agora no quinto dia ele vem inserir coisas que serão de grande importância para o próximo passo, que é o próximo dia, que é o sexto dia. Mas no quinto dia, Deus ele passa a criar os primeiros seres vivos. E Deus nos diz no verso 19, disse também Deus, povoem-se as águas de enxame dos seres vivos, ou de seres vivos, e povoem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus havia formado, criado o firmamento e nele inserido os astros, as estrelas, o sol, a lua e tudo mais. Agora ele, na parte que ele chama porção molhada ou águas, né? Os mares que ele chama de águas, ele agora vai trazer vida naquele lugar e ele cria os primeiros animais, aos quais são chamados animais marinhos, os peixes. Observe que Deus cria os peixes, depois ele diz que com a palavra que povoem-se aquele lugar, né? E ele diz mais que também passe agora no firmamento também a povoar-se ali as aves. Então observe que as águas, como ele diz no verso 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então Deus ele faz das águas surgirem os primeiros seres vivos, aos quais nós chamamos de seres marinhos, que foram os peixes, né? E ele pede, ele diz com a sua palavra que também sejam povoadas, né, o firmamento com as aves. Então ele cria primeiro os seres marinhos,
depois as aves. E isso tem um propósito, querido, sim, certamente. Primeiro ele vai formando passo a passo, ele cria a relva, né? Ainda não tinha ou não havia chovido, mas era o orvalho quem fazia com que aquela relva pudesse estar lá naquele lugar. Certamente ele ia ali lançar mais uma destas partes da sua criação para tomar conta. Mas antes disso ele precisaria preparar essa terra. E observe que tudo vai milimetricamente sendo conduzido pela mão do Todo-Poderoso até chegar no sexto dia que nós veremos. Então o que nós podemos aqui extrair de grande importância dentro desses 3 versos pequenos. Primeiro, que Deus ele continua no seu plano de criação, o criacionismo, passo a passo, chegando no 5º dia agora a gerar as primeiras vidas, os primeiros seres vivos, ou os primeiros seres viventes, né? Começando pelos peixes e depois as aves dos céus. Certamente estes animais seriam mais uma expressão, né, do seu poder, da sua força, da sua soberana vontade sobre todas as coisas. No verso 21 diz Deus, criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Ele não só cria os seres viventes, como os peixes, grandes seres marinhos, não é? Alguns também são seres maiores, né? Ou seja, são grandes seres marinhos, como também ele cria as aves. Mas não só isso, no verso 21 ele nos mostra que ele faz isso conforme ele fez, né, o processo de criação passo a passo, e especificando detalhadamente aquilo que é necessário para que seja revelado para nós. E uma dessas coisas ele mostra que ele cria e faz com que cada uma tenha a sua espécie. Deus aqui ele entra também na questão da genealogia, né? A questão da diversidade, da genética, da biologia, né? Deus aqui ele mostra que a ciência não é obra de mãos humanas, mas o próprio Deus ele cria a história, ele forma a ciência e mostra para o homem que na frente ele vai descobrir, mas certamente porque o Senhor é quem ensina todas as coisas ao homem, deixa tudo pré-estabelecido. Então aqui Deus cria e coloca as espécies conforme a sua vontade. Por fim, no verso 22, nós temos que Deus diz assim: e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves. Então Deus, ele inicia no verso 20, povoando a terra com os primeiros seres vivos, os peixes marinhos, as aves dos céus. Observamos no verso 21 que Deus cria todas essas coisas e ele mesmo subdivide em espécies. Por fim, no verso 22, Deus abençoa um ato primeiro aos primeiros seres vivos, dizendo, como ele confirma para a gente agora, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, fecundação, ser fecundos, multiplicai-vos, ou seja, multiplicar, não é? E encher, povoar as águas, né? Dos mares, desses seres viventes, e toda essa terra também se multiplique, as aves dos céus. Então aqui nós podemos aprender essas 3 lições, que Deus, primeiramente, ele cria os primeiros seres viventes, que são os peixes, né, marinhos, os animais dos mares, né, os peixes, que são animais marinhos, as aves. No segundo momento que Deus gera as espécies, cada um conforme as suas espécies, e por fim, que esse mesmo Deus ele dá a ordem de multiplicar, de frutificar, de povoar, de encher a terra. Aqui, querido, nós vemos uma coisa bastante importante da parte do Todo-Poderoso, da parte de Deus, o Criador, o Elohim. O cuidado para com a sua criação. Ele não só cria, mas também ele prepara o ambiente para que a vida possa existir. E eu finalizo, meu amado irmão, minha amada irmã, dizendo que não se preocupe com o que você vai comer, beber, vestir,
porque o dia de amanhã pertence ao Senhor e Ele cuida nos mínimos detalhes de tudo aquilo que é necessário para a minha vida e para a tua vida. Mateus capítulo 6, lá no verso 33, ele diz que nós devemos nos preocupar com as coisas de Deus e a sua justiça, porque as demais vos serão acrescentadas. Ele diz: cuide das minhas coisas, que das tuas cuido eu. Então Deus aqui, Ele está nos ensinando que nós devemos entender que precisamos confiar e plenamente no Senhor, porque de tudo Ele vai nos dar. Não se desespere com nada, não fique preocupado com o que virá amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Todos os dias da tua vida já foram contados, já foram preparados. E Deus aqui Ele mostra desde o início da criação que nada vai faltar na tua vida. Se você não tem momentaneamente, conforme o Salmo 23, é porque você não precisa. O que te basta é o Deus da tua vida, o Deus da tua criação, cuida de você todos os dias. Ele te permite acordar. Só o acordar é motivo de alegria, porque é sinal que você está vivo e a tua vida deve ser para o louvor da glória de Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e até um próximo momento onde estaremos dando continuidade nesses vídeos aqui no livro de Gênesis, a falar desse Deus grandioso e maravilhoso que envolve as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça.